Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre o pecado venial. Você já ouviu falar sobre o pecado venial? Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1699 a 1876, você vai encontrar algo falando sobre o pecado venial. Já que a Igreja Católica divide o pecado em pecado capital, pecado venial, pecado mortal. Ela faz essa divisão. Mas o pecado venial, segundo o catolicismo, ele é um pecado menor que não resulta numa completa separação de Deus ou de uma condenação eterna do inferno, como faria um pecado mortal não arrependido. Esse sim levaria a pessoa, para o inferno. E geralmente a pessoa comete esse tipo de pecado sem seu pleno conhecimento ou sem total consentimento. São pecados que a Igreja Católica classifica como menos graves, que não causam a perda do estado da graça, mas que não deixam de ser prejudiciais à nossa vida espiritual. E esse tipo de pecado, meus irmãos, não nos priva da graça santificante, conforme a doutrina católica, da amizade com Deus, da caridade e nem da bem-aventurança eterna. A Igreja Católica, ela alerta que o pecado venial, ele enfraquece a caridade, mostra uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe as pessoas a pouco cometer o pecado mortal. Já o segmento protestante ou evangélico não crê, veja bem, não crê em purgatório, nem em limbus petro, que é um local que não é o purgatório, mas é um local para aquelas pessoas que vão para lá, que pecaram ou tiveram pecados menos graves, tipo os pecados veniais, aos quais eu acabei de citar. Então o segmento evangélico não crê nisso e nem classifica pecados como venial, mortal ou capital. Nós cremos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. E nós só fazemos separação de dois tipos de pecado. Aqueles que são cometidos pela carne, que podem ser perdoados, e o pecado cometido pelo Espírito Santo. Esse não pode ser perdoado, conforme o texto de Lucas 12:10, o próprio Jesus Cristo, quando ele estava falando ali com os fariseus, ele faz esse comentário: olha, que todos os tipos de pecados, aqueles que são realmente cometidos pela carne, seriam perdoados, mas o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não seria jamais perdoado. Quem vos falou foi o pastor Jusley, eu sou pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera e também professor do seminário da Igreja de Deus no Brasil, e foi um grande prazer estar com você nessa manhã falando um pouquinho sobre o pecado venial. Um grande abraço, fiquem com Deus.